Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu vou conversar com dois historiadores, que são a Patrícia Valim, professora pela Universidade Federal da Bahia, e o Alexandre Avelar, que é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço muito a presença deles aqui. E o que me chamou a atenção, uma publicação recente deles, foi um artigo que saiu pela revista Cult sobre negacionismo histórico, né? E aí, depois que eu li esse artigo, eu entrei em contato com eles e muito gentilmente aceitaram falar aqui no canal, né, sobre o artigo e também vamos conversar sobre outras ideias que eles têm desenvolvido, né, sobre um pouquinho da trajetória deles. Mas eu queria começar com o tema do negacionismo, né, que é um tema extremamente atual no Brasil e no mundo, né, a questão do revisionismo histórico. Lá no artigo eles mencionam alguns fatos, né, eles falam sobre o Holocausto, né, e para chegar nas questões atuais, né, nossas. Então, isso que eu achei muito interessante, inclusive um termo que aparece que eu gostei, que é o governamentalidade negacionista, né. Eu queria pedir para explicar um pouco melhor esse termo, né, para quem estiver assistindo. Agradecendo, então, muito a presença dos dois, da Patrícia e do Alexandre. E passo a palavra primeiro para a Patrícia, se quiser começar falando do artigo e depois a gente vai conversando sobre outros assuntos. Obrigado pela presença aqui e já lhe passo a palavra, Patrícia. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, né, Lê, que a gente está, né, longe. Boa noite, né, a comunidade das conversações filosóficas. É um prazer estar aqui com vocês, né, comentando sobre esse artigo que eu e Alexandre nós publicamos na revista Cult. É o primeiro de três artigos, né? Esse primeiro eu e Alexandre escrevemos, o segundo estou escrevendo com um colega da Universidade Federal de Ouro Preto, que é o Matheus Pereira, e o terceiro nós, né, escreveremos eu, Alexandre e Matheus. Essa é o projeto, né, desses artigos sobre negacionismo histórico. Então, vou contar para vocês, mas, né, como é que a gente ficou muito tempo conversando, né, Alexandre, amadurecendo, né, nossas leituras e como é que as nossas análises, né, sobre o negacionismo histórico. Ele é um fenômeno da história super presente, né, da história, e ele é também algo extremamente caro para a militância política, né? Ele é um evento que, enfim, inclusive essa é a nossa tese, né? Justamente há uma governamentalidade política. Isso faz com que seja um tema muito, né, muito fértil, né, muito rico de possibilidades de análise, ainda que aqui no Brasil, né, a gente ainda não tem um conjunto de especialistas sobre o tema. As pessoas estão ainda, né, muito lendo, testando hipóteses, né, pensando em argumentos, né? E aí, na Europa isso a gente já tem uma produção muito maior, né? Há um acúmulo sobre o tema em várias áreas, né? Então, na história, na psicologia, né? E no direito penal, justamente, né? Em razão das leis antinegacionistas. Então, eu e a Alexandre, a gente começou a conversar sobre algo que nos incomodava muito, né? Que é uma confusão, né? Primeiro, a pouca relevância dada aos negacionistas históricos dentro da comunidade de historiadores, né? E, por outro lado, né, e o oposto, o enorme espaço que esses negacionistas históricos eles têm na imprensa, né, na mídia televisiva, escrita, nos jornais, enfim. E isso, né, tem um peso muito grande, né? Isso é central hoje em dia, né? O nosso argumento, então, é que o negacionismo histórico ele é aquilo que dá, é a variável determinante, aquilo que dá forma e sentido, né, para uma série de discursos e práticas e, enfim, né, modos de agir, de ocupar instituições, né, da política, é o centro da política no século XXI. Eu já avancei para a nossa análise, né, Alexandre, mas justamente porque esse era o nosso grande incômodo, né?
diante do muito espaço na imprensa, né? Diante do pouco espaço dentro da própria da comunidade, entre os historiadores, né? Quando as discussões caminhavam para um lugar que pouco acrescentava, né, do nosso ponto de vista, que é atribuir aos negacionistas uma questão de limitação cognitiva ou uma falta, né? Ah, vai estudar história, né? Quando não se trata absolutamente nem nem de uma limitação, né, cognitiva, muito menos, né, de ausência de ensino de história, de leitura histórica. Aliás, muito pelo contrário, né? Há toda uma racionalidade, né, entre os negacionistas históricos e que nós chamamos, nós fazemos questão de marcar uma posição, são pessoas que são falsificadores do passado, né, por meio não de revisionismo histórico, mas por meio de revisionismo ideológico, né, que aí o Alexandre pode explicar para a gente continuar conversando. Né? Caio, inicialmente eu queria agradecer imensamente o convite, cumprimentar a minha parceira Patrícia, né? Foi um grande prazer poder trabalhar e produzir esse primeiro texto com ela, né? Já ansioso pelos demais que virão. Parabenizar o Caio também pelo canal Conversações Filosóficas, que tem feito lives e entrevistas importantíssimas, né? Ocupando um espaço central. Nós falávamos sobre isso antes, assisti algumas já, com colegas queridos e figuras intelectuais da maior relevância. Então, acho que é um espaço muito importante que está sendo muito bem ocupado pelo Caio. Em relação ao artigo, como a Patrícia já havia destacado, uma preocupação central nossa, quando começamos a discutir negacionismo, por vias ainda, digamos, informais, né? Depois que decidimos conjuntamente publicar um texto, né, sobre isso, era que contribuição nós poderíamos efetivamente oferecer, né, para uma reflexão sobre o negacionismo que, pelo menos na sua bibliografia europeia e norte-americana, já é bastante considerado. Né? Sobretudo se nós pensarmos que desde dos primeiros escritos negacionistas com maior impacto, desde os anos 60, os anos 70 especialmente, mais adiante, dos anos 70 em diante, quando os negacionistas ocupam um espaço importantíssimo nos meios de comunicação da França, por exemplo, em jornais. O Robert Faurisson, que era um intelectual já conhecido na França, ele publica uma série de textos no Le Monde, né? Então, até já é um bom questionamento como que um jornal como o Le Monde dá espaço para teses, né, de falseamento da história. Então, a nossa questão era o que poderíamos pensar e quais são os eixos de uma análise que poderia efetivamente oferecer alguma contribuição, ensaiar ao menos alguma contribuição original. E a gente viu alguns eixos importantes, né, que poderiam ser explorados. Claro que o texto, em função das próprias limitações do espaço em que ele é publicado, né, não nos permite desenvolvimentos mais extensos, a gente pretende fazer isso em outras circunstâncias, mas algumas ideias puderam ser ensaiadas ali que eu acho que pelo menos nos convidam a pensar. A primeira é essa da governamentalidade negacionista, entendida nos termos Foucaultianos, né? O termo é Foucaultiano, pensada aí como um conjunto de instituições, táticas, práticas e discursos que tem, na negação sistemática da realidade, né, a forma motriz de gestão do Estado com vistas à própria destruição do Estado. Né? Aquilo que nós, em algum momento no texto, né, recorrendo ao Paul Virilio e o próprio Vladimir Safatli, né, que recorre ao Virilio no primeiro momento, chamamos de Estado suicidário. Não se trata mais simplesmente de uma necropolítica, né? Necropolítica é uma etapa, né? A gente pensou dessa forma, né, Patrícia? A gente percebe que, no primeiro momento, esse Estado é aquele que faz a gestão da vida e da morte, mas a lógica negacionista, em última instância, né, visa a própria destruição do Estado, a própria negação do Estado. E é bastante
perceptível em muitas análises, e muitos colegas têm trilhado esse caminho, de fazer uma relação importante, né, entre as várias práticas negacionistas. Nós enxergamos o negacionismo histórico, digamos, como uma matriz dessa governamentalidade negacionista, mas nós pensamos essa governamentalidade, obviamente, como não se restringindo ao negacionismo histórico, mas há alguns colegas que têm feito ensaiado algumas hipóteses muito importantes, né, relacionando a própria crise das instituições, especialmente, né, a partir dessa segunda década do século XX, né, uma degradação de uma ordem social que estruturava certas formas de coesão social, né, em que a ciência, né, tinha um lugar importante, né? Você tem colegas que têm discutido, por exemplo, a relação entre o negacionismo e a degradação das instituições, entre as quais a ciência, né, com seus mediadores. Isso também é uma questão que nos parece importante na compreensão dessa governamentalidade negacionista, que é efetivamente um modo de conduzir o Estado ao seu próprio suicídio a partir de uma negação sistemática da realidade, né? Um segundo eixo que nos pareceu bastante importante e que a Patrícia também pode explorar, porque, afinal de contas, como eu havia dito, a gente estava pensando em ensaiar mesmo algumas ideias, né, produzir algumas hipóteses para reflexões futuras. Essa noção de um negacionismo / revisionismo ideológico, que desloca a questão, né, para um ponto que nos parece fundamental, como bem a Patrícia sinalizou antes. Não se trata de pensar os negacionistas e os revisionistas, né, embora muitas vezes os dois termos são usados, né, de forma indistinta. Eu acho que algumas gradações são importantes, algumas nuances entre esses conceitos devem ser estabelecidas, isso a gente pode discutir um pouco mais adiante. Mas o ponto importante a respeito desses negacionismos e revisionismos é que eles não são meramente uma opção metodológica, intelectual legítima, né, que poderia ser associada a revisões importantes e honestas, né, que, afinal de contas, é o que move o conhecimento historiográfico, né, a revisão das interpretações anteriores, a partir de novas evidências, de novas hipóteses, de novos aportes teóricos. Mas o que se trata aqui é efetivamente de negacionismos / revisionismos ideológicos, né, que sustentam posições políticas claras, né, que, afinal de contas, chegaram ao poder em diversos países. Então, essa dimensão... Pois não, Patrícia? Não, eu ia comentar isso mesmo, né? A matriz do revisionismo ideológico e não histórico, né? E as razões pelas quais, se a gente prestar atenção, como é que a imprensa o tempo todo fala em revisionismo histórico, né? Faz questão de falar, até porque uma forma de você naturalizar, né, da imprensa, do negacionismo histórico na esfera pública, é você estabelecer relações de equivalência entre um falsificador do passado e um historiador, né? E são discursos absolutamente distintos, com pesos distintos, né? O revisionismo ideológico, um falsificador do passado, é objeto de análise de historiadores como eu e Alexandre, por exemplo. E deixar isso claro, né? E negar e reivindicar que, por exemplo, um programa de televisão em horário nobre ou, né, de entrevista não estabeleça relações de equivalência, por exemplo. O negacionista científico, né, ser chamado para explicar um fenômeno ao tempo em que um cientista, né, reconhecido e com produção seja o oposto, como se fosse o oposto equivalente, quando em verdade a gente sabe que não faz sentido. Então, essa é uma estratégia, né, que setores da imprensa, não só no Brasil, mas na França, sobretudo, é o que a Alexandre estava falando, ela começou a se valer no sentido de legitimar o discurso negacionista. Ocorre que o discurso negacionista, né, justamente porque é um revisionismo ideológico, ele é uma prática que legitima estados de extrema-direita. Você não vê práticas de revisionismo histórico
de revisionismos de maneira geral, que mobilizam, né, esse tipo de falsificação do passado, ligados a governos republicanos, democráticos, enfim, progressistas, ou, enfim, não é uma questão de direita ou esquerda, mas é uma questão de estados genocidiários, que eu acho que é importante marcar essa posição, tá certo? O Estado, né, na sua lógica suicidiária e genocidiária, para que ele possa se destruir, para que haja, né, a sua tarefa seja completa, né, todo essas etapas, né, passando pela necropolítica, é preciso justamente quando o Estado ele vai gerenciar quem deve viver ou quem deve morrer, passa, sobretudo, por uma máquina genocidiária. E aí a gente pode discutir, acho que é super importante a gente discutir o que é genocídio, a lógica, né, de se pensar o genocídio e como que o negacionismo histórico ele faz parte, né, ele é a última perpetuação do genocídio. Exatamente. Mas o que eu quero só chamar a atenção antes, só para a gente encerrar essa parte do revisionismo ideológico, é citar aqui dois exemplos, né, muito conhecidos das pessoas em relação às eleições francesas. Então, por exemplo, no momento da reeleição do Jacques Chirac, né, isso em 2001, 2002, né, você tem o Le Pen como candidato, e o Le Pen é um revisionista histórico conhecido, famoso no sentido, né, ele foi publicamente foi processado, os seus julgamentos, né, as suas condenações, ele foi condenado em última instância, não tinha nem como recorrer mais, tá certo? Por negacionismo histórico, ele é candidato, ele funda um partido de extrema-direita, ele é candidato, concorre com Jacques Chirac, chega no segundo turno, vai para o segundo turno, mas a sociedade francesa, diante do perigo, né, de um governo de extrema-direita, negando o Holocausto e negando, né, o crime de massa de judeus durante o nazismo, negando, sobretudo, na Câmara de Gás, as câmaras de gás, certo? Como, né, uma máquina de morte, né, desse grupo social, tá certo? Isso pode também variar para raça, enfim, né, os indesejáveis nessa lógica genocidiária. Ele vai para o segundo turno, mas a população se organiza para barrar essa eleição, de sorte que o Jacques Chirac se reelege. Ocorre que é tão forte, mas a partir daí, se a gente for pensar, e há historiadores mostrando isso, né, na França, nos Estados Unidos também, mas nesse caso em especial, o tamanho, né, o espaço que foi sendo dado aos negacionistas históricos na imprensa, né, eles eram chamados para falar sobre coisas, né? Em algum momento as pessoas estavam perguntando o que eles achavam sobre fenômenos que estavam acontecendo na realidade, né? Quando em verdade eles não são especialistas sobre isso. Pronto. Isso significa que o que aconteceu foi que depois, né, de 15 anos, sua filha Marine Le Pen também sai candidata pelo mesmo partido de extrema-direita. Ela também chega ao segundo turno. Durante a sua campanha, junto com Emmanuel Macron, né, agora, durante a campanha, ela é publicamente, né, acusada de negacionismo histórico pelo presidente Israel, tá certo? Porque ela nega, né, o papel da França entre os colaboracionistas franceses com o nazismo. Ela perde no segundo turno, porém, isso que é interessante, né, pensar, e isso para a gente, né, é super importante, ela sai desse segundo turno, né, que o Emmanuel Macron é eleito, né, o atual presidente, mas ela sai com 35% dos votos. Se a gente for pensar, 30% a 35% dos votos, né, atualmente é o número que dá base de sustentação a esses projetos de governo, projetos de poder de extrema-direita, e que pensa, sim, né, tem, portanto, escolhe um grupo de indesejável e precisa eliminar, né, material e simbolicamente esse grupo. E Alexandre pode, enfim. Né? E a outra dimensão para a qual nós chamamos a atenção no texto, sempre de modo ensaístico, como já enfatizei, é o papel do direito, né, na formulação de estratégias de combate ao negacionismo. O papel, sobretudo, do direito penal, que é um debate bastante controverso entre historiadores e juristas, ou entre uma parte da comunidade historiadora e dos juristas, né? Há muitos historiadores que entendem isso, inclusive no Brasil, onde se discute, existe um projeto que tramita
na Câmara, mas está parado, né? A tramitação não foi muito adiante, mas existe esse projeto protocolado por um parlamentar do PSOL, agora não me lembro exatamente quem, de criminalização do negacionismo da ditadura, né? Então, até mesmo entre nós, há historiadores que veem na penalização dos negacionistas uma intervenção indevida da justiça, do aparato jurídico, em questões que deveriam ser resolvidas pelos historiadores. Afinal de contas, a lei pode ou poderia determinar certas formas de recordação do passado, né? Para esses historiadores, isso pode significar, no limite, uma própria restrição na liberdade de pesquisa, de expressão de uma forma geral. Além do que, há um outro argumento, né, segundo o qual, defendido por esses historiadores, já existem mecanismos jurídicos, né, que podem condenar os negacionistas, como foi o caso do Robert Faurisson em 1981, que ele não foi condenado exatamente por negacionismo, a lei do negacionismo na França de 90, mas ele foi condenado por difamação contra o povo judeu. Então, segundo esses historiadores, existem correntes historiográficas fortes, né, que se opõem à adoção de leis, o que eles chamam de leis memoriais, porque a lei do Holocausto, do negacionismo em relação ao Holocausto não é a única. Existem já mecanismos, portanto, que podem condenar os negacionistas. Há uma outra corrente no direito, e também entre determinados historiadores, que responde a esses argumentos alegando basicamente o seguinte, né? O primeiro ponto é que controvérsia pode haver em relação ao estabelecimento dos fatos em relação ao Holocausto. Que interferência é essa, afinal de contas, né, que a justiça promove em relação a essas formas de lembrar? Por acaso os historiadores, a comunidade historiadora profissional, advoga uma outra forma de recordação possível em relação a esses acontecimentos, né, do extermínio do povo judeu? Então, que intervenção exatamente é essa, em primeiro lugar? Segundo, que mais do que falarmos de uma lei que limite a liberdade de expressão, não é exatamente sobre liberdade de expressão que estamos falando, mas de crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos fundamentais. Então, há uma corrente que enxerga nas leis antinegacionistas, ainda que se possa duvidar efetivamente, de modo legítimo, da eficácia delas, né? O Faurisson nunca deixou de ser negacionista porque foi condenado diversas vezes, e os negacionistas não desapareceram na França após a morte de Faurisson. Aliás, eu me lembro uma vez de ter visto um vídeo no YouTube dele saindo de uma das sessões do tribunal, de um dos vários processos que ele respondeu, e sendo aclamado na frente do tribunal, várias pessoas, ele parando para dar entrevista, né, várias pessoas ao redor dele. Então, há uma dúvida legítima a respeito da eficácia dessa legislação, né, no combate ao negacionismo, né? Afinal de contas, os negacionistas não deixaram de se multiplicar, mas entre esses teóricos do direito que defendem a adoção de leis antinegacionistas, há também um princípio ético importante que nós devemos considerar com bastante cuidado. A lei também pretende formar uma comunidade ética, né? A lei não é simplesmente um instrumento punitivo, não deveria ser simplesmente um instrumento punitivo, mas um instrumento de uma fundação de uma comunidade ética. E acho que é importante aqui explicar, né, as razões pelas quais os penalistas tratam o negacionismo histórico, o negacionismo de maneira geral, como um crime de violação de direitos fundamentais. Né? Porque uma lógica, e aí, né, você tem alguns teóricos que explicam, mas aqui, sobretudo, o que a gente cita, né, um pouco espaço para, né, as citações diversas, né, que fazem parte do nosso artigo, o Israel Charny, então ele vai mostrar, entre outros, mas ele fundamentalmente, né, o que o distingue dos demais, a peculiaridade dele é justamente porque ele, a partir das formulações dele, os teóricos do direito penal começaram a formular as suas questões, as leis, né, antinegacionistas, primeiro na França, em torno, né, de 1995, depois na Comunidade Europeia, na Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, o
que o Charny ele acrescenta na discussão? Né? Para ele, como é que ele entende o negacionismo histórico? Por que isso é considerado, então, né, uma violação dos direitos fundamentais, porque atinge a dignidade humana? Né? Em que medida, como que o negacionismo histórico pode atingir? Aliás, essa é a base do argumento do projeto, é do Túlio Gadelha, do PDT, que quer criminalizar o negacionismo da ditadura militar. Porque a lógica é o seguinte, né? O negacionismo histórico, ele começa primeiro, né? No momento mesmo do acontecimento. Vou dar um exemplo para vocês, em relação ao Holocausto, os negacionistas, eles começam a negar, né, o crime de massa, né, o assassinato de judeus, no julgamento, tá certo? Os colaboracionistas franceses começam, não sabia, não sei de nada, nunca vi, né, não sabia, só cumpria ordens. Então, esses discursos, né, esses depoimentos passaram a ser considerados, por Fourisson, por exemplo, como uma prova da documentação dele, né, da falsificação dele do passado. Então, para o Charny, ele vai mostrar que, por exemplo, então, o genocídio, né, está falando do Holocausto, né, da máquina genocidiária, então, portanto, é importante definir o que é genocídio. Então, no momento mesmo em que o crime de massa está acontecendo, ele passa por uma série de etapas, inclusive na negação dos vestígios, negação da câmara de gás, negação, né, inclusive, sobretudo, de lembrar da própria... Quando você nega a existência desse genocídio, você deixa o trauma, né, dos sobreviventes e dos descendentes das vítimas, né, em suspensão. Então, é um trauma eterno. Certo? Você não trata disso, você não cura isso, ou cura de diversas maneiras, pode discutir cura, né? Porque o Charny tem toda uma discussão sobre o que é, como lidar com trauma, que não vem o caso aqui, mas acho que é importante deixar claro que esse trauma está sempre em suspensão. E a cada pronunciamento, né, na imprensa de um negacionista, esse trauma está exposto, ele é reavivado, ele é redivivo, né? É um processo constante, tá certo? De experiência. É uma nova experiência de sofrimento, é uma nova experiência traumática. É nesse sentido que ele é considerado, então, um crime que fere a dignidade humana. E ele fere também o princípio básico, né, das ciências humanas, e sobretudo da história, que ele nega, inclusive, a dimensão, e aí, né, é o teórico do negacionismo armênio, né, do genocídio armênio, ele nega, inclusive, a possibilidade de você constituir o nazismo, né, o crime de massa, como um fato histórico. Quando você nega, você não tem aquilo, né, que vai definir esse acontecimento, que, afinal de contas, né, segundo Hobsbawm, foram os acontecimentos que marcaram profundamente o breve século XX, é aquilo que muda, né, de maneira incontestável, né, a lógica do século XX, né? Há um consenso entre os historiadores e, portanto, né, o ato de negar a própria possibilidade, né, desses eventos se transformarem as próprias premissas, né, do fato histórico, isso é um crime, é o direito à memória, o direito à história, o direito que passa por uma discussão de cidadania. A gente está falando disso. Então, você tem vários teóricos, né, pensando definindo o genocídio. O que o Charny acrescenta a essa discussão, né, o que traz de novidade, primeiro, e não por acaso, não à toa, ele é o principal teórico, né, a principal base de argumentação dos penalistas, dos teóricos do direito penal, que, de fato, né, construíram essas leis antinegacionistas, é pensar o genocídio em dimensão muito mais profunda, né? Como uma etapa de sofrimento, uma etapa de ferindo a dignidade humana, que é o que acontece com o crime de massa, que é o que acontece, né, produzido por Estado. Eu citei aqui o genocídio da população armênia, mas entre outros. A gente tem na África, a gente tem uma série de regiões na África que foram vítimas de genocídio, que são vítimas de genocídio. No nosso caso, os crimes da ditadura militar, né, o que se nega, né, a brutalidade, os crimes operados, né, ocorridos como uma política de Estado nos porões da ditadura militar, no DOPS, né, na casa, naquelas casas, né, pessoas sendo arrastadas, sendo jogadas por aviões, enfim, já está provado, né? Há um consenso, ninguém, não há mais como negar
a existência desses eventos. Mas os falsificadores do passado negam. Por que eles negam? Né? E o nosso principal argumento passa justamente por isso. O ato de negar é a única possibilidade, né, da população, por exemplo, ir aplaudir um negacionista só quando sai de um julgamento, tá certo? Quando ele é considerado, inclusive, né, propagandista neonazista, que, por exemplo, no caso de um negacionista que foi condenado nos Estados Unidos, né, uma historiadora, a Débora Lipstadt, mostra isso, né, Alexandre? Ela mostra como é que ele é um propagandista neonazista, um propagandista de governos de extrema-direita. Ele só é aplaudido quando a população desconhece, por exemplo, o que é o genocídio, quando a imprensa confere amplo espaço a esses revisionistas ideológicos, e quando, né, a imprensa, então, estabelece relações de equivalência onde não há nenhuma. Como que você vai estabelecer relações de equivalência entre o algoz e a vítima? É o editorial recente de um jornal, tá certo, que juntou, né, somou ali o nome, né, de alguém do atual presidente com o nome da ex-presidente que foi torturada. Então, é alguém que enaltece a ditadura, tá certo, que homenageia ditador, né, comprovadamente, né, ditador, responsável por uma série de crimes de lesa humanidade, e uma vítima, e sua vítima. Essa é a perversão, tá certo? Essa é a perversidade. Esse é o trauma em suspensão. Esse é o trauma em suspensão, em eterna suspensão, e eternamente, né, retomado. Acho que a partir dessa situação dá para a gente entender a perversão desse editorial. O nível de violência a que esse editorial submeteu a ex-presidenta Dilma Rousseff. Ou não é porque ela. Se fosse outra pessoa, na mesma situação, seria da mesma maneira. Isso não é uma questão política partidária, é uma questão, como como meu colega Alexandre disse, e os teóricos do direito penal têm demonstrado, né, é uma questão de violação dos direitos fundamentais. E é preciso deixar claro que as leis antinegacionistas, elas são o primeiro passo para barrar. Se eles continuam ou não fazendo negacionismo, tá certo? Isso não nos impede de lutar, né, no campo da justiça, tá certo? Para tentar barrar a eleição de governos de extrema-direita. Porque é isso que eles querem fazer. É só mentindo, é só negando as arbitrariedades e os crimes de lesa majestade que o nazismo, né, aconteceu durante o nazismo, durante o fascismo, em regime de extrema-direita, que esses líderes são eleitos. Sem o negacionismo, eles não conseguiriam ser eleitos. Esse é o nosso argumento, né, Lê? E é um outro argumento que não foi possível explorar no artigo, pela brevidade do espaço, que é levantado por muitos teóricos do direito, com alguns exemplos práticos, até mencionado por um teórico que eu gosto bastante, que a Patrícia tocou agora há pouco, um franco-armênio chamado Martin Chamian. Há um outro argumento levantado por aqueles que defendem leis precisas antinegacionistas, é de que a ausência delas leva a julgamentos com condenações, no mínimo, problemáticas e controversas. Há um exemplo muito bem citado pelo Nichanian, que foi do historiador traduzido no Brasil, um conhecido historiador dos povos árabes, o Bernard Lewis. Ele tem uma história dos povos árabes traduzida no Brasil, um livro importante, não é um historiador desimportante. E em certa entrevista, em 1993 ou 4 na França, sobre o genocídio armênio, ele interpelou o repórter dizendo o seguinte: quando o repórter perguntou qualquer coisa sobre o genocídio armênio, imediatamente o Bernard Lewis o interpelou e disse o seguinte: bom, é a visão dos armênios a que você está se referindo, né? E a partir dali, ele produziu uma negação, digamos, soft, mas não tão soft assim, segundo a qual ele foi aos tribunais por conta disso, embora naquele momento a França ainda não dispusesse de uma lei específica sobre o genocídio do povo armênio, né? Mas ainda assim ele foi aos tribunais e a condenação é bastante exemplar na visão desses teóricos dos problemas da ausência de uma legislação específica
antinegacionista. O Bernard Lewis disse nessa entrevista, desenvolvendo o argumento posterior, isso, e ele escreveu também depois na mesma direção, de que, embora não pudesse se negar que houve um extermínio de milhões de armênios durante a Primeira Guerra Mundial, isso não poderia ser caracterizado como genocídio porque não havia um planejamento, né, governamental, estatal, que fosse, cujo resultado fosse o extermínio de milhões de armênios. Os armênios foram mortos em circunstâncias da guerra, segundo Bernard Lewis. Ele foi aos tribunais por conta disso, por ofensa, injúria, e a sentença é um exemplo cabal dos problemas relacionados ao direito à história e da ausência de legislações específicas antinegacionistas. O Bernard Lewis foi condenado, isso está na sentença, nós poderíamos sintetizar a condenação dele por ele ter sido um mau historiador. O que diz a sentença? Que o Bernard Lewis, ele omitiu dos seus escritos as evidências que contrariavam suas posições, né? Ele foi condenado, né, por ser um mau historiador, digamos assim. Qual a pergunta muito boa, e aí voltamos ao ponto da legislação, da pertinência de uma legislação antinegacionista, qual a pergunta importante a ser feita? Bom, se ele está condenado por isso, por ser um mau historiador e omitir deliberadamente evidências que contrariavam sua tese, quer dizer, então, que se ele apresentasse essas evidências, a sua posição negacionista estaria sustentada? Né? Se ele apresentasse tais evidências, portanto, né, ele poderia sustentar o negacionismo? Então, e essa é uma dimensão do nosso artigo, entre os vários autores dedicados a pensar a pertinência da legislação negacionista, o argumento que nos parece mais convincente, mais importante, é esse mencionado pela Patrícia. Todos os outros aspectos levantados pelos historiadores, né, contrários à penalização dos negacionistas, chamam a atenção para problemas que, na visão desses autores, são secundários em relação a uma questão maior, que é a qualificação do negacionismo, dos genocídios, como crime contra a humanidade, crime contra os direitos fundamentais, pelas razões já expostas pela Patrícia. Não se trata especificamente de um caso de, portanto, voltando, de atentado à liberdade de expressão, não se trata de uma intervenção da justiça num campo que deveria ser exclusivamente historiográfico, afinal de contas, né, nós não somos os donos do passado, para começar a conversa, mas um crime contra a humanidade. Então, nesse artigo, Caio, se nós pudermos, talvez, sintetizá-lo, né, para um leitor que ainda não o leu, incentivá-lo à leitura, isso assim espero, a gente tentou explorar o conceito de governamentalidade negacionista, chamando a atenção para o fato de como o negacionismo virou uma gestão da vida política, se transformou numa forma de gerir a vida política, né? Século XXI. A partir da matriz do negacionismo histórico. Isso é importante nós acompanharmos no próprio movimento dos negacionistas mundo afora, que o negacionismo histórico é de fato ali, no nosso entendimento, um momento central, um pulsionador de outras dimensões do negacionismo, que afinal de contas sempre estiveram, como disse um colega, o Valdir Araújo, numa live importante, né? Os negacionistas se beneficiam de uma brecha que é inerente à própria constituição do pensamento científico, né? Que é o ceticismo, né? A desconfiança legítima, né? Mas a partir da qual o negacionismo desvela para a descrença na própria honestidade do interlocutor. Os negacionistas estão sempre prontos a apontar, né, os interesses que subjazem os historiadores. O negacionismo nunca é uma desqualificação apenas do conhecimento produzido pelos historiadores profissionais, mas uma desqualificação dos próprios historiadores, que, afinal de contas, estão envoltos em interesses obscuros, interesses políticos, ideológicos, partidários, quando, na realidade, os negacionistas são os grandes promotores desses interesses políticos, ideológicos, partidários. Afinal de contas, as teses dos negacionistas históricos foram fartamente refutadas, né, por uma historiografia bastante vigorosa, isso em várias partes do mundo, né? Então, esse é um outro aspecto, então, portanto, do texto, né, para além da governamentalidade, é pensar a constituição desse negacionismo não como um movimento intelectual legítimo de revisão do passado, mas como
falsificação deliberada do passado com fins políticos e ideológicos, portanto, não se trata de um problema cognitivo, mas muito mais de um problema político. Essa segunda dimensão que me parece importante, essa reflexão sobre o negacionismo ideológico. E, por fim, a nossa discussão quanto à pertinência das leis que penalizam, né, as práticas negacionistas mundo afora. Nós tendemos a pensar na pertinência ética dessas leis, sem duvidar, sem evidentemente deixar de considerar alguns argumentos importantes levantados por seus opositores, mas o fundamento ético, moral, político, né, de qualificar o negacionismo como crime contra a humanidade, nos parece de uma relevância muito grande nas nossas formas de pensar respostas possíveis aos negacionistas, que, afinal de contas, há uma historiografia bastante consolidada que desmontou, sem muito esforço, diga-se de passagem, a fragilidade das teses negacionistas, mas, no entanto, me parece que essas respostas precisam também caminhar em direções paralelas para que a gente tenha um conjunto de medidas mais efetivas. Como também já chamou a atenção outros colegas, é muito importante compreender o negacionismo também a partir dos próprios mecanismos de funcionamento das redes sociais. Isso é indissociável hoje, né? A compreensão desse espaço midiático virtual em que o negacionismo se propaga com uma velocidade assustadora, especialmente depois de 2016, eleição do Trump, do Brexit, né? e outros fatores, né, que aceleram essa expansão dos negacionismos de todo tipo a partir dessa data. A nossa resposta puramente profissional, ela continua sendo essencial do ponto de vista, sobretudo, ético. Afinal de contas, é a reafirmação de um lugar importante, né, de espaço de produção de conhecimento, mas pensar isso é uma compreensão mais apurada da própria crise institucional que nós passamos, uma compreensão mais apurada também dos mecanismos pelos quais essas teses negacionistas invadem o espaço público, né, construindo identidades políticas sólidas, né? Essas nos parecem questões também de grande importância, né, na articulação de um conjunto mais amplo, né, de respostas aos negacionistas. Eu acho que tem uma dimensão aqui também, né, que o Alexandre tocou, que não, quer dizer, a gente caminha, né, indica isso nesse primeiro artigo, mas se envolve melhor no segundo, que é, por exemplo, justamente porque a gente já tem uma comunidade, um acúmulo de produção sobre o negacionismo histórico e as leis antipenais, tanto na Europa, né, como nos Estados Unidos. Na época aqui no Brasil, do Tchau Querida, né, não sei se vocês lembram disso, e, ao mesmo tempo, estava ocorrendo nos Estados Unidos o Thanks Obama, né? Então, tem toda uma mobilização, inclusive sai, né, no mesmo centro, né, de formulação teórica política, né? Hoje a gente já sabe, né? E eu acho importante chamar a atenção para a maneira como o próprio Obama se articulou e respondeu imediatamente isso, né? E denunciou tratar-se, né, de algo ligado aos negacionistas, isso está documentado, e como é que aqui no Brasil houve toda uma articulação da grande imprensa em reforçar o Tchau Querida, né? E o governo se sentiu absolutamente acuado e não respondeu à altura, né? Como os Estados Unidos, na época, o presidente Obama fez. Estou chamando a atenção para esse episódio, porque esses ataques negacionistas, eles, né, como o Alexandre disse também, no momento mesmo, né, do genocídio, no caso, né, no caso da ditadura militar, no momento mesmo da ditadura, quando a gente chega, então, né, na negociação para a anistia, a nossa anistia, né, da maneira como ela foi feita incompleta, né, uma vez que não há punição, tá certo, dos carrascos, né, que praticaram essas torturas, né, durante a ditadura civil e militar. O Brasil as comissões de verdade não têm um caráter punitivo, né, como você tem em outro lugar. É preciso pensar, né, né, como é que sai a ditadura militar desse processo, né, como é que essa anistia é pensada aqui no Brasil e em outros lugares. A gente tem, né, em 1990, no final dos anos 90,
o primeiro processo de negacionismo histórico no Brasil. Ele chega ao STF e a sentença final sai em 2000. O grande jurista que trata disso é o Celso Laffer, né? Ninguém menos que o Celso Laffer. E os argumentos são justamente, né, o argumento central, né, que condenou uma família, né, no caso, um senhor, que, enfim, né, do Rio Grande do Sul, dono de uma editora Razão. Esse processo, inclusive, está disponível, esse processo todo está disponível, mas a súmula dele está disponível na internet. Quem tiver interesse, é só pesquisar, né, buscar STF, negacionismo histórico, Celso Laffer. Inclusive, o Celso Laffer tem uma produção sobre isso, sobre esse julgamento. Né? Ele vai explicar esse julgamento. Há uma defesa, né, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, há uma defesa da dignidade, né, humana ao condenar o negacionismo histórico da pena de um Celso Laffer. A gente está falando disso. Né? E que foi recorrido até a última instância, que chega ao STF. Esse processo ele tem quase 500 páginas, né? E ele faz parte, uma das questões que o Celso Laffer, né, ele articula na sua argumentação, é aquilo que um colega que o Alexandre já citou, que é o Valdeir Araújo, né, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, diz, há uma articulação de negacionismos. Então, a gente tem negacionismo histórico, né, como uma variável determinante, né, ele está negando o Holocausto. Nesse caso, no Brasil, ele negava o Holocausto, ele fazia propaganda nazista, né, neonazista, ele fazia parte de um grupo neonazista. A família depois sofreu mais 4 denúncias e 4 processos, só tiver uma condenação. Esses processos ocorreram depois dos anos 2000, o último gira em torno de 2013, né, e não foram condenados. Olha como o próprio tempo, olha como o espaço que o negacionismo histórico vai tomando, né, ocupando na imprensa e na esfera pública brasileira, de sorte, tá certo, que não foi considerado. Eles continuam com as mesmas afirmações, né, continuam a família, membros dessa mesma família, fazendo parte de grupos neonazistas e não foram condenados. Isso é muito significativo. E isso é no momento do Thanks Obama, né, e o Tchau Querida, tá certo? É no mesmo momento em que um ex-deputado e atual presidente se sente suficientemente seguro, né, para virar público durante um processo político transmitido nacional e internacionalmente e elogiar um ditador, que já era um crime previsto no Código Penal. O elogio à tortura e o elogio ao torturador é crime previsto, tá certo? Então, na ocasião, né, do processo antinegacionista, né, que foi condenado por negacionismo histórico, há toda uma articulação de negacionismos do Estado, negacionismos éticos, tá certo? Há uma mobilização, né, de raça, qual é a raça é melhor que a outra raça, o que não é raça. Há toda uma crise moral, tá certo? Que é o que dá, é a cadência, né, de uma sociedade, tá certo, que não consegue perceber o que está sendo negado, né? E uma imprensa, uma esfera pública bastante comprometida, no sentido de não explicar a essa sociedade de que ela está sendo enganada. Ela está sendo enganada. Esses crimes aconteceram, há provas cabais. E aí, volto ao Israel Shami, quando ele chama atenção para o fato de que uma das maiores, né, maneiras de você, para além das redes sociais, elas são super importantes, porque elas mobilizam o ato de compartilhar, o ato de divulgar, né? Quando alguém de um determinado grupo pede para o trem, olha, você precisa compartilhar tal coisa, isso desperta naquele pacato cidadão, né, que nunca se sobressaiu em nada na vida dele, que é essa gordura que essa extrema-direita atua. Né? É para esse público que ela tem, é esse público que ela consegue mobilizar, é o sujeito que vai acumulando frustrações diversas, e em algum momento esses grupos, né, dão forma e sentido para suas vidas. Tá certo? Ele sente parte de algo poderoso, de algo muito grande, né? Não por acaso, eu não gosto desse termo, mas há uma fidelização, né? Eles são extremamente fiéis ao projeto e ao seu líder, a despeito de todos os crimes
pelos quais esse líder é denunciado, é comprovadamente denunciado. Tá certo? Não importa. Mas é porque mobiliza algo extremamente importante, né, do inconsciente, né, coletivo, uma parte, e que, né, tá, enfim, isso faz muito sentido numa crise moral sem precedentes, como a gente está explicando, a gente está passando. Quer dizer, a ciência já não responde aos anseios de parte da sociedade, né, esse grupo, tá certo? Isso não é novidade dos tempos. O que é novo é o espaço que esse grupo eles têm. Só para fechar essa minha parte, é preciso lembrar que há 15 dias, grupos neonazistas na Alemanha convocaram uma manifestação no final de semana e eles conseguiram colocar nas ruas 38 mil pessoas pedindo o fim do isolamento, porque eles não acreditavam, essas pessoas não acreditavam na existência da pandemia. A pergunta que a gente deve se fazer, e obviamente que não se trata de um coletivo de 38 mil neonazistas, porém, contudo, entretanto, quando grupos neonazistas, um grupo neonazista consegue mobilizar 38 mil pessoas, a despeito de ser neonazista, explicitamente neonazista, é porque a gente está numa crise moral sem precedentes, a gente está numa crise, né, de áreas muito complicada, né? E é uma situação bastante alarmante, né? Não teria nada mais a acrescentar nessa fala da Patrícia, né? Eu acho que questões centrais do nosso texto realmente foram apresentadas em torno ensaístico, né? Mas eu acho que essas três ideias são talvez a grande contribuição que a gente pretendeu oferecer, né, para o debate, né? A contribuição em torno de uma discussão um pouco mais avançada em torno do negacionismo, que não qualifica como um problema de negação pura e simples do passado, né, resolvida com mais aulas de história, mas como um eixo que constitui uma governamentalidade negacionista, né? A dimensão da legislação, que nos parece importante, desse conceito de negacionismo e revisionismo ideológico. Eu acho que essas três ideias estruturaram o nosso texto, pretender uma contribuição por um debate ainda em constituição no Brasil em larga medida. Nós não temos... Eu comentava com a Patrícia justamente isso hoje, né? O objeto negacionismo histórico tem se construído no Brasil ainda, especialmente nos últimos anos, né? A gente tem alguns trabalhos isolados, mas nada de muito sistemático foi pensado, né? Mas se torna uma questão do nosso tempo, né? Só uma coisa que eu queria perguntar também. Primeiro, antes de fazer a pergunta, que a pergunta seria sobre as diferenças regionais na pesquisa histórica no Brasil. A eleição do último presidente, né, Jair Bolsonaro, deixou bem claro uma certa diferença regiões do Brasil, né? O índice de popularidade, de votos que ele teve no Sul, Sudeste e no Norte e no Nordeste foi muito diferente, né? E a gente vê algumas pesquisas hoje em dia apontando para um aumento um crescimento da popularidade dele também no Nordeste, né? Pesquisas mais recentes. Aí a questão que eu queria colocar é sobre os métodos implicados na elaboração desse tipo de pesquisa. O que vocês teriam a dizer sobre isso? E sobre a questão anterior, né, sobre o problema do negacionismo, a revisão ou a negação do que aconteceu na ditadura, né, mas ela vem junto também com uma forma de narrativa de que na ditadura que era bom, né? Então, assim, além de negar os crimes que aconteceram, ainda existe uma narrativa que já na época em que ele era deputado, né, eu lembro de um discurso dele, ele disse que ele apontou vários motivos pelos quais naquela época era melhor, econômicos, políticos, culturais e tudo. A única coisa que ele dizia ali que era ruim é porque não tínhamos democracia. Então, que o bom seria que voltássemos àquele período com democracia, né? E aí ele acabou sendo eleito, né, com esse discurso. Então, duas questões. A primeira sobre essa ideia de que negar o passado vem junto com a construção de uma outra ideia do que foi aquele passado. E a segunda sobre a questão das pesquisas e das diferenças regionais no Brasil.
Não sei Bom, que você... Pode ser. em relação à primeira, que eu acho que a segunda questão, a Patrícia tem refletido muito bem sobre ela, né? E ela pode falar bastante, mas em relação a essa primeira questão, se me permite, a Patrícia, nós também tentamos explorar isso, o texto, né? Quando nós mencionamos que o negacionista não é apenas um negacionista, né? Há uma ideia de idealização de certos passados, né, que aponta também, paradoxalmente, para uma direção do futuro. Né? O que se pretende é reproduzir no futuro uma ordem, né, que era vista como moralmente mais justa, economicamente melhor, mais segura do ponto de vista dos índices de criminalidade. São todas essas idealizações, né, que estão presentes em todo o discurso negacionista. Afinal de contas, né, os negacionistas do Holocausto idealizam um mundo sem os judeus. Uhum. Os negacionistas da ditadura idealizam, né, um mundo sem os subversivos, né, e viram esse mundo em algum lugar do passado, né, do nosso passado recente, em que, se pelo menos os subversivos estavam lá, né, eles eram duramente combatidos e agora eles estão aqui, né, e nós não conseguimos fazer mais nada contra eles. Então, isso se repete em alguma medida, né, entre aqueles que minimizam ou mesmo negam os efeitos mais perversos da escravidão, em relação a uma idealização nostálgica do passado imperial, né, em que a escravidão, embora a sua materialidade evidentemente não possa ser negada, né, ela tem uma reputação que não a vê como uma marca estrutural da sociedade brasileira, mas algo como uma mancha moral que, uma vez extirpada, né, as contas com o passado foram acertadas. Então, se o Império conviveu com a escravidão, o Império conviveu com a escravidão porque todo o regime, em alguma medida, tem as suas imperfeições, as suas manchas morais. E esta era uma mancha moral do Império, em relação à qual até o imperador tentava se livrar. Então, essa idealização mítica do passado imperial, que está sendo bastante estudada em relação aos grupos bolsonaristas, né, nada mais é do que uma nostalgia em relação a uma ordem patriarcal, profundamente hierárquica, né, onde os subalternos conheciam muito bem o seu lugar, né, onde uma elite ilustrada conduzia os destinos do país. É muito recorrente nesse discurso dos negacionistas, revisionistas da escravidão, uma exaltação do império a partir de uma idealização imensa da figura imperial, o homem ilustrado, né, capaz de conduzir a nação a uma rota de progresso infinito que foi rompida com a monarquia, com a queda da monarquia. Então, Caio, a questão é extremamente pertinente, porque ela nos demonstra o fato de que, quando pensamos o negacionismo como uma governamentalidade, né, nós estamos falando de construção de outros passados e de outros futuros a partir das falsificações de outros passados. Né? Você tem uma falsificação deliberada do que foi a ditadura, mas nós também temos uma idealização do que deveria ter sido essa ditadura, na ótica desses indivíduos. Né? O mesmo que se dá com a monarquia em outros períodos. Né? Nós temos exaltações da Idade Média, que reforça, talvez, uma crise profunda da modernidade. Né? Então, o negacionista não é nunca um negacionista, né? Porque projeta para o passado também, né, os seus próprios desejos, as suas próprias frustrações do presente, mas também indica alguma coisa de futuro, né? Uma utopia autoritária, como a gente chamou em algum momento no texto. Né? Então, esse aspecto é muito relevante e a sua pergunta é muito importante nesse sentido, né? Destacar as dimensões temporais, digamos assim, do negacionismo. Né? Não se trata simplesmente de uma falsificação deliberada do passado, mas também, em alguma medida, de um projeto para o futuro. A gente também tenta pensar essas temporalidades negacionistas, digamos assim. E aí, sobre essa questão...
Desculpa. Não, eu achei que você tinha Não, acabado. Não, não, continue. eu acabei. Foi, é. Não, não, desculpa, eu cortei, né? Não, eu ia Não, pensar. Não, e retocável, né? Porque é isso que a gente vem conversando e é importante ter essa dimensão do futuro no negacionismo, né? Ele quer construir, ele quer pavimentar o seu projeto, né? E o futuro ideal é o seu projeto. Ele está construindo para isso, né? O negacionismo, o falsificador do passado, ele está a serviço desse autoritarismo que nega o autoritarismo, por isso que ele precisa ser eleito. Ele não abre mão do voto. Quando Jair Bolsonaro diz que a ditadura militar, civil-militar, né, ele chama de militar, ela é o momento ideal, porém não tinha democracia, ele reduz a ideia de democracia ao voto. Ele foi eleito, e ele usa isso constantemente para dizer, olha, eu fui eleito, e ele foi eleito. Né? Então, ele mobiliza, ele precisa convencer, né, essa sociedade de que o seu projeto, do que o que ele fala é verdade, e de que o seu projeto é o melhor. E por que ele é o melhor? Porque as violências, tudo aquilo que causa tensão nesse repertório, né, de mundo ideal, de passado idealizado, ele precisa ser combatido, né, materialmente e simbolicamente, de todas as maneiras. Então, criminalizando historiadores, né, falsificando o passado, tá certo? Montando, né, vídeos nos quais a afetividade desse pacato cidadão, ela é a linha de frente, ela dá a linha. Então, ele vai lá, olha, você tem um herói dentro da sua casa, né? Não há plurais, né? Não há heroínas, né? Não há diversidade, não há tensão, não há conflito. E isso, né, Caio, me leva ao ponto, né, a parte da sua pergunta que, né, eu vou reforçar aquilo que o Alexandre já falou, é extremamente importante. Eu acho que essa é a pergunta que, né, se a gente conseguiu, né, mesmo ensaísticamente, colaborar, né, colocar ali um pontinho, né, na discussão sobre o negacionismo, é a possibilidade, a proposta, né, o argumento de se pensar isso como governamentalidade. Isso passa, né, por negar, e aí, assim, eu acho que essa é a ponte, né, para a gente pensar as pesquisas em relação ao Nordeste. Primeiro, pensar, né, a ideia que esse governo tem no Nordeste. Qual é o lugar do Nordeste, né, para esse governo? Né? Qual é o lugar dessa região, nesse projeto, tá certo, de Estado suicidário, né, nessa governamentalidade negacionista? Né? Que Nordeste a gente está falando? Né? Isso para o governo. Depois, para as pesquisas. Né? De que Nordeste essas pesquisas estão falando, né, Caio? Assim, quando a gente fala Nordeste, né, você tem uma bibliografia, um acúmulo bibliográfico discutindo região, discutindo o próprio Nordeste, né? A supremacia da natureza sobre a sociedade, né? Como é que isso não se dá em outros locais, né? Como é que o homem, aqui a natureza, ela determina, né, esse homem, essa invenção, né, do Nordeste, esse Nordeste atrasado, esse Nordeste incivilizado, esse Nordeste bárbaro, esse Nordeste subdesenvolvido, né? Esse Nordeste ainda, né, no quadro, né, do Debré, né, um grande engenho, um fazendão, né, um grande engenho de açúcar, né? Esse é o Nordeste, né, desse governo. Ele é o Nordeste e é o projeto desse governo que seja esse Nordeste. A gente está falando de futuro também, né? Essas temporalidades, elas estão o tempo todo sendo mobilizadas por esse governo. Né? Ele constante, ele passou 2 anos, 3, 4, muito mais, né, criminalizando a região, que é uma região que não aceita, né, mais ser narrada desse jeito, ser pensada dessa forma. Né? Ela quer se pensar, ela quer se colocar. Né? Eu não sou daqui também, né? Eu sou uma paulista que faço, né, pesquisa história da Bahia, então eu tomo muito cuidado quando eu também não estou aqui falando em nome de nada, né? Eu estou aqui pensando como também o negacionismo ele opera em relação à região. Né? Se nega, por exemplo, o avanço que você tem da região, né? O fim do chamado Brasil Profundo. Se não completamente, né? Mas assim, o começo de um processo que já estava muito avançado, né? De diminuição das assimetrias regionais. E, portanto, né? Com o processo de que você tem dentro de um dado território, né? Uma espacialidade, você tem uma região que domina outra região, que coloniza epistemologicamente, coloniza politicamente, coloniza economicamente, culturalmente outra região. Né? Esse é o projeto.
Então, quando a gente está falando de negacionismo, a gente está falando de negacionismo também do ponto de vista de como é que a gente pensa essa região. Quando a gente vai para, né, pensar isso do ponto de vista de pesquisas, né, enfim, eu não vou querer aqui, né, eu acho que o debate nunca deve ser finalizado, jamais, né? A gente está falando de aspectos extremamente importantes, né, porque são essas pesquisas que, né, legitimam o projeto suicidário bolsonarista, né, o negacionismo do bolsonarismo. Isso, para mim, é muito claro. 2, né, imobiliza, né, a qualquer tipo de projeto de oposição ao bolsonarismo. E aí, qual é a minha questão? Né? Eu falo minha porque, enfim, eu, né, tenho pensado isso. Né? O Alexandre, depois, né, o negacionismo, ele tem um ponto de partida para o Alexandre é outro. O meu começa, inclusive, de pensar a região e pensar essas assimetrias. Né? Primeiro, epistemológica, primeiro, né, da escrita de uma história, um repertório nacional, no qual o Nordeste, não, né, a história regional, chamada história regional, né, ela tensionaria esse repertório, e, portanto, ela né, não entra, tira, não entra. Não tem conflito, não tem tensão, né? Os eventos que são encadeados, né, de maneira a uma lógica evolutiva e linear para enaltecer, né, o caráter civilizatório, né, da colonização europeia, tá certo? E o evento, por exemplo, como a Conjuração Baiana, ele é um não evento, né? À medida em que o eixo de significação desse evento é a punição exemplar de homens livres e pobres que ousaram fazer política quando esse era um universo restrito aos iluminados, né? Que os negacionistas e têm enaltecido no segundo império, tá certo? Então, ele é um não evento, ele é um evento que tem a punição é o eixo de significação. Uma coisa, porque o revisionismo histórico, uma coisa é você pensar uma tentativa revolucionária, outra coisa é você pensar uma repressão bem-sucedida. Nenhum dos dois está negando o fato, percebe? A gente está aqui ainda na esfera do revisionismo histórico. É legítimo que isso ocorra, né? É legítimo. Outra coisa é você negar a existência do que aconteceu. Outra coisa é você negar a existência, né, e o desenvolvimento de uma região. Outra coisa é você tomar, né, uma ou outra localidade, espacialidade dessa região, como algo representativo da própria região. Tá certo? A própria ideia de região, você precisa esclarecer. A própria ideia de nacionalidade é preciso ser discutida. Né? A nacionalidade, ela também é forjada, ela é fruto de negacionismos diversos, de genocídios diversos. O que foi a nossa nacionalidade? O que é a nossa identidade? O que foi a nossa unidade nacional? Que é aquilo que é o substrato da nossa identidade nacional. Ela é fruto de genocídios. Né? Você tem, né, hoje em dia, você tem historiadores denunciando o período do Império é um período de um Estado, tá certo? Que ele opera na ilegalidade. Né? Ele é um Estado que ele gerencia a ilegalidade, o tráfico era proibido. Então, todas as políticas públicas, né, era para negar a ilegalidade colocada por uma lei que ele mesmo, tá certo, foi, né, decretou, e de fato você tem uma queda, né, como alguns historiadores têm mostrado, Carlos Parmon, enfim. Acho que essa é uma discussão muito específica. O que eu quero chamar a atenção, veja, o que a gente está falando é algo extremamente sério. Né? São genocídios e genocídios. O que é os povos indígenas no Brasil? Né? Esse genocídio, ele vem desde quando? E não é, se a gente for pegar essa máquina genocidiária, né, o nosso argumento, e aí é o argumento do segundo artigo, né, já adianto, com o colega o Matheus Pereira, o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é uma máquina genocidiária de duas cabeças, né? Sempre chamado. Você tem o genocídio da população dos povos indígenas, porque você deixa hoje, né, você tem maldades, você tem perversões, né? Você não tem nenhum tipo de política de combate à pandemia, sendo que esses povos são os povos mais afetados, né, nessa pandemia da doença do Covid-19. E você tem, ao mesmo tempo, o genocídio da população negra, certo? Que é um projeto, né, desse governo de nacionalizar, com todas as críticas que se possa fazer a esse termo, um governo miliciano que já foi testado no Rio de Janeiro. Quer dizer,
Veja, você não toma providência, você não faz nada. Você nega a doença, você nem nomeia é tão perverso, você não nomeia o ministro. Nós estamos convivendo como se, né, o mundo está acontecendo sem ministro da saúde durante uma pandemia, tá certo? Pesquisas enormes, né, sem nenhum tipo de possibilidade, né? Não tem como negar, né? Eu tenho demonstrado que as vítimas dessa pandemia têm raça, tem classe social, tem região, tá certo? E isso, né, é só não fazer nada. E o governo não está fazendo nada. Esse é um projeto, né? E aí, eu só quero chamar atenção, né, para um aspecto, né, ainda nas pesquisas, que é quando que a gente pode, né, quando que é interessante uma pesquisa tem credibilidade ou não, né? Olha, você tem duas maneiras, né? E isso pensando justamente, né, nas pesquisas feitas em relação ao Nordeste e outras de maneira geral. As pesquisas dentro da universidade pública, elas passam por comitês de ética, né? Que, por sua vez, esse comitê é composto por um conjunto de cientistas, né, renomados, tá certo? Que vão, então, ler o projeto, né? O objetivo é evitar que haja dano físico e dano moral, né? Que haja algum tipo de violação dos direitos fundamentais, que haja, né, possibilidade de ferir a dignidade humana ao expor, tá certo, o objeto da pesquisa, né, na esfera pública. Então, há muito cuidado desses comitês de ética, tá certo, dessas universidades. As pesquisas são, né, geralmente financiadas com dinheiro público e elas são obrigadas, né, primeiro, todas as variáveis, todos os protocolos de pesquisa precisam ser publicizados e seus resultados publicados. Esse é assim que funciona, né, o mundo da ciência. Não é no Brasil, né? É em qualquer lugar, né? Esse é o universo das pesquisas. Mas há também a possibilidade de você ter pesquisas sendo feitas e financiadas por institutos privados. Não é um problema, desde que isso seja anunciado desde sempre, desde que isso fique explícito, né? É da esfera pública que todos os protocolos sejam explicitados e publicizados. Não há um problema nisso, né? Mas as pessoas precisam saber de onde, né? Eu, por exemplo, estou ligada a uma universidade pública, porque se estivesse ligada a um instituto privado, seria, né, inclusive uma informação que é dada na minha apresentação. Olha, ela trabalha, ela está ligada a tal instituto, isso. Então, quando eu me coloco, do ponto de vista profissional, eu estou me colocando em nome de uma dada instituição. Então, isso precisa ficar claro. E aí as pessoas ficam sabendo, né, na esfera pública, quais são os interesses. Qual é o interesse público? Né? O interesse público é público. Né? A pesquisa que é feita, né, nas universidades, como essa que a gente faz sobre negacionismo, ou a gente, né, cada um faz a sua. Alexandre, por exemplo, tem pesquisas. Alexandre é pesquisador PQ, né? Nós passamos por avaliações diversas. Né? Aí o Alexandre pode também falar, né, como é que é esse universo das suas pesquisas. Né? E a Patrícia colocou muitas questões interessantes acerca dessa noção da própria construção teórica e epistemológica da noção de região e nação, né? E só como ilustração, como vem de uma formação toda feita no Rio, né? A gente sentia nos impactos da historiografia de uma certa nostalgia quanto à perda da capital, né? Então, isso se manifestou em algumas produções historiográficas que tendiam a ver o Rio, né, e a região sudeste, de uma forma geral, como as únicas capazes de produzir projetos de nação, enquanto na região do Nordeste todas aquelas revoltas eram meramente regionais e não nacionais. Os grandes projetos de nação eram gestados pelas revoltas que ocorreram no Sudeste, em Inconfidência Mineira. A gente tinha uma Inconfidência Carioca que eu fui descobrir, né, na graduação, e a gente achava aquilo, né, bastante estranho, né, porque é uma inconfidência que não chegou nem a acontecer, mas a gente dava um peso, né, como uma grande ideia, um esboço de um projeto nacional que ele foi depois encampado pela Inconfidência Mineira, como se a região, como se outros levantes, outras insurreições não produzissem também projetos, né, nacionais, e aí com toda a dificuldade semântica, epistemológica e teórica do termo, né? Mas essa sudestinização
atingiu também em cheio a historiografia, na medida em que os projetos nacionais, vistos como tais, eram apenas uma exclusividade da região sudeste, dessas inconfidências tão largamente estudadas, enquanto as outras eram profundamente regionalizadas num mecanismo que não pode também, talvez, ser dissociado de uma certa negação historiográfica, ainda que numa outra chave. Outra chave, mas é isso, estou concordando. Sim. Gente, foi muito boa a conversa. Acho que a gente está já com mais de 1 hora, né? Gostei muito de ouvi-los, conversamos vários temas. Já estou ansioso para saber os resultados desses 2 novos artigos também. Convido todo mundo que nos assistiu aqui, vou até deixar o link para esse texto, a lerem, né, o texto da revista Cult e outros também que vocês queiram divulgar. A gente coloca os links aí na descrição do vídeo. E vou só pedir para, então, cada um dizer alguma última coisa para a gente encerrar essa conversa hoje. Agradecendo muito a presença de vocês. Bom, Caio, nós que agradecemos imensamente, né, essa possibilidade de conversar no seu canal tão importante, com uma audiência tão qualificada, sobre um tema bastante sensível, né, que opera em níveis diversos e que tem alimentado identidades políticas, identidades político-ideológicas bastante perigosas na cena pública contemporânea. Então, esse texto nosso é um esboço de algumas reflexões ainda em processo de constituição, né? Não tem ali nenhuma tese definitiva, nenhuma contribuição irrefutável, mas a proposta de ampliação de um debate para um campo bastante tão significativo quanto relativamente inexplorado pela historiografia brasileira. Né? Nós tentamos olhar historiograficamente para o tema, né? Também procurando apontar caminhos e propostas de respostas mais efetivas, mas, sobretudo, tentando ensaiar 2 ou 3 ideias ali convidativas para o debate. Então, esse espaço que você nos concede é extremamente importante na divulgação desse trabalho, que a gente dará continuidade em outros textos, outros eventos, outras publicações. E eu só tenho, de fato, mesmo agradecer pelo convite. A gente tratou de muitos temas aqui e que a entrevista possa estimular a leitura desse texto, em particular, vendendo aqui o nosso peixinho, né? Mas também de uma historiografia importante e ainda está em vias de constituição, mas já tem uns frutos significativos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Caio, e foi, de fato, uma alegria poder falar com vocês. Eu também agradeço, Caio, Alexandre, né, por essa parceria. Alexandre sempre tão calmo, né? Eu sempre tão, né, falando muita coisa. Mas, enfim, funciona, né, Ale? Tem funcionado, acho muito... Alexandre é um colega que, enfim, né, tem muitas... as nossas conversas são sempre muito... Né, resultam em coisas muito instigantes, em ideias muito, né, interessantes e possibilidades, né, de investigação histórica, enfim, é muito, muito massa. Agradecer, Ale, é sempre bom, né, te encontrar e a gente discutir mais ainda, conversar mais ainda sobre negacionismo. Ao Caio em particular, especialmente. Caio, teu programa, né, muito bom estar aqui. Né, agradeço. Vou acabar repetindo, Alexandre, né, mas, enfim, nosso artigo está aí, né? Como eu disse, é o primeiro de 3. O segundo tem, a gente, né, desenvolve mais a ideia, né, sobre o bolsonarismo, né, como é que o negacionismo histórico, ele, né, qual o lugar nessa gestão do Estado, né, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E o último artigo é sobre, né, o negacionismo na pandemia, né, em vários outros países, tá certo? Nos quais essa extrema-direita tem se articulado de maneira bastante rápida,
né? Né, de maneira muito numerosa, né? Ela tem ganhado cada vez mais adeptos ao seu projeto. Então, avisá-los, né? Estamos nas redes sociais, né? As nossas pesquisas, né? Como eu estava dizendo, estão disponíveis, né? Nas páginas das nossas universidades. Não é muito fácil, né? De se encontrar qualquer dúvida, qualquer questionamento, ou, né? Sugestão ou pergunta, né? Fiquem à vontade. E é isso, Pai, muito obrigada, né? E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço imensamente, vou deixar os links aqui. Estamos encerrando então essa entrevista, espero que venham outras depois. E para todo mundo que nos assistiu também, agradeço. Não deixem de comentar o vídeo para a gente continuar a conversa depois. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.